Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao primeiro Café com a Capitã. Capitã Elisete, hoje vereadora pelo município de Anápolis. Sejam todos muito bem-vindos para um bate-papo bem tranquila sobre um tema muito atual e necessário ser discutido, inclusive em todos os âmbitos, né? Não só da saúde, mas nas políticas públicas. De todas as formas, nós precisamos abordar esse tema, ou seja, o Outubro Rosa, que trata das questões do câncer, né, que envolve várias mulheres, vários procedimentos, e hoje nós estamos tendo a honra aqui de estarmos nesse bate-papo, nesse café com a Capitã Elisete, do qual nós vamos discutir, nós vamos avaliar, nós vamos fazer várias conversas aqui esclarecedoras desse tema. E para tanto, tem as nossas convidadas, né, a Sandra Jacinto, que é minha irmã, que foi através dela que nós chegamos nesse momento aqui de entender melhor o que é o câncer em uma família, porque não é só a pessoa que passa pelo problema, é toda a família. E eu tenho uma coisa muito interessante para contar lá na frente. Recebo aqui também a minha amiga irmã Glaucileide Bolba, que, assim, eu diria até que esse primeiro podcast nosso foi ideia dela. Vamos fazer, capitã. E daí para frente eu abracei essa ideia e hoje nós estamos aqui nesse primeiro café, recebendo também a nossa amiga aqui, que eu fiquei muito feliz quando eu solicitei, que eu fiquei sabendo que a doutora Bárbara, que hoje atua excepcionalmente nessa área, ali na Santa Casa, no Sebron, tem uma paixão muito grande por aquilo que faz. Então, a todas vocês, sejam muito bem-vindas, né, ao nosso primeiro café. Olha a importância. Daqui nós daremos seguimento a coisas muito mais grandes, mais importantes, assuntos que a gente vai trazer e debater aqui. E hoje, para mim, é um motivo de muita alegria. E eu gostaria que cada uma se apresentasse, né, nessa fala inicial aqui, dizendo o nome, a idade e da importância de estar aqui nesta manhã. Meu nome é Sandra, tenho 51 anos e meu câncer eu descobri ele, né, com 49 anos, tem 2 anos estou em tratamento, mas já estou curada. E é um prazer, né, estar participando desse café essa manhã com vocês e vamos entrar, né, no conhecimento aí da importância do cuidado com o câncer de mama. Meu nome é Glaucileide. Primeiramente, muito bom dia, Capitã Elisete. Bom dia, doutora. Bom dia, Sandra. Bom dia. Como eu disse, meu nome é Glaucileide. Eu descobri o câncer com 44 anos. Estou em tratamento desde fevereiro desse ano, de 2025. E eu acho muito importante abordar esse tema, doutora, porque muitas mulheres ainda desconhecem, né, o problema e às vezes com um bate-papo desse a gente consegue acender uma luzinha, né, e ajudar outras mulheres. Eu estou muito feliz em estar aqui, né, principalmente com amigas, que isso é muito importante, né, que é o que ajuda a gente no dia a dia também. Muito bom dia a todos. Bom dia, meu nome é Bárbara, sou radioterapeuta. Trabalho, como a capitã falou, exclusivamente com câncer, que é a área que eu adoro. Amo esse mês, não sei se eu falei para a senhora, mas esse é meu mês favorito do ano. É muita correria, muita coisa, entrevista em rádio, muita programação para ser feita, porque justamente, como vocês falaram, é importante a gente conscientizar as pessoas, porque ainda hoje existe a ideia de que eu não tive familiar com câncer, então posso ficar tranquilo. É isso. Então, vamos lá. Puxe a sua xícara, sirva o seu café, que nós estamos começando o nosso primeiro podcast com um assunto muito interessante. Pode deixar. Eu sou viciada em café. Aí tá. Obrigada. Vamos a um brinde, né? A este primeiro café com a Capitã Elisete.
vermelho de muitos, né, capitã? Com certeza. Mensal. E dando continuidade, eu quero trazer aqui a descrição sobre a campanha do Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento internacional sobre o câncer de mama e sobre a importância, né, de todas nós, mulheres, assim como também no próximo mês nós teremos um outro tema também voltado para o câncer de próstata, que atinge os homens também, e câncer de mama, que eu fiquei sabendo recentemente, doutora, que homem também pode ter. Homem também. Foi uma novidade para mim. Homem também pode ter. É uma incidência muito menor do que em mulheres. Mas é importante a gente orientar. Até porque o câncer de mama no homem, pelo fato de muitos não terem o conhecimento, né? Ele geralmente é diagnosticado mais tardiamente. Sim, e então esse tema, o Outubro Rosa, desde o início do mês eu venho participando de várias palestras. Tive uma palestra também com o Dr. Robertson, muito esclarecedora, falou da questão da diminuição agora do tempo de cuidado, né? Porque antes a mamografia era exigida de uma certa idade, agora ela reduziu, com isso sobrecarregou um pouco o sistema, né? Porque as políticas públicas precisam chegar para dar todo o atendimento, todo o cuidado que essas mulheres precisam. E assim, são discussões que não podem parar só no mês de outubro. A gente entende que ela tem que ser uma campanha constante de esclarecimento, de trazer as novidades para as pessoas, de tratamentos modernos, porque a medicina, graças a Deus, tem avançado muito e cada dia mais aparecem situações em que um câncer pode ser descoberto com antecedência e a gente sabe, né, que o tratamento precoce faz toda a diferença. E como a senhora disse, desculpa, capitã, como a senhora disse, antigamente só fazia mamografia a partir dos 50 anos, né? Hoje, no Sistema Único de Saúde, eles vão disponibilizar, já está disponibilizado esse exame a partir dos 40 anos, por conta disso que a senhora acabou de falar. Porque eu fui surpreendida aos 44 anos, né? Então, se eu não conhecesse o meu corpo, talvez eu não ia descobrir tão precocemente, né? Então, a importância das políticas públicas mesmo para ajudar nessas questões de aumentar, né? Aumentar a verba nessas áreas, para que mais mulheres tenham acessibilidade a esses exames que são de extrema importância. No meu caso, eu fui descoberto tanto pela mamografia quanto pela ultrassom. Então, eu acho que essa disponibilização desse exame no Sistema Único, dos dois, e do autoconhecimento, doutora, que eu não deixo de falar. O autoconhecimento, eu acho que é o melhor exame. E o mais importante também que nós ficamos sabendo naquela palestra foi que agora houve uma extensão também, né, para o tratamento também do câncer de colo de útero. Então, assim, que muito comentado, muito falado, e eu sempre repito, falo para as pessoas, o mais importante para mim nessa caminhada, que venho aí servindo, né, desde dos 18 anos, quando eu entrei na Polícia Militar, fiquei 33 anos servindo a comunidade, hoje tendo mais essa oportunidade de estar aqui servindo a população de Anápolis, no qual eu já agradeço por todo o acompanhamento do nosso trabalho, das sugestões que eu tenho recebido. Muita gente participa comigo desse mandato e eu fico muito feliz. Assim como a Gláucia trouxe, né, para nós a ideia, e nós acatamos, muitas outras ideias também que eu recebo aqui, e eu abraço, analiso e falo, então vem conosco que nós vamos realizar. É para isso que nós estamos aqui. Então essa campanha de colo de útero, que também foi incorporada agora nas preocupações do mês de outubro, eu vejo com muito bons olhos. E agora eu quero que a Sandra conta também um pouquinho, né, Sandra? Pode ficar bem à vontade, minha irmã, falando sobre como foi essa descoberta, como foi para você, quando você recebeu essa notícia, que primeiro passou pela sua cabeça, e para a gente entender melhor, né, o posicionamento de quem viveu essa doença. A importância é que eu acho que a gente tem que estar atenta a todos os sintomas. Eu tinha um sintoma de uma dor no braço. Eu sentia muita dor no braço, mas como eu trabalhava num computador o dia inteiro, eu até cheguei a procurar um médico, né, do braço, e ele falou para mim que estava inflamado o braço, passou um remedinho, e depois eu comecei a ter muito suor. Isso foi o começo, como eu descobri. Comecei a suar muito, com 49 anos, eu achei que eu estava na menopausa, e procurei uma ginecologista para a gente fazer uns exames,
para ver o que era. E a ginecologista foi fazer os exames e ela palpou. E ela falou, Sandra, eu tenho um caroço meio estranho aqui, você já viu? Eu falei, doutora, não, nesse lugar aí não, porque era bem perto do bico do peito. Então, assim, era um lugar onde realmente eu não fazia certo, né, palpar certo como deveria ser feito o autoexame, né? Então, eu falei para ela, não, nunca vi. Ela falou, não, tem um carocinho aqui, ele também suspeito, vamos fazer uns exames? E me encaminhou para uns exames e eu fui fazendo. E eu vim para Anápolis, essa médica lá em Goiânia, eu vim para Anápolis, procurei o doutor Rodrigo Bezzi, que já é um conhecido meu, falei para ele, vamos fazer, que a doutora... Ele falou, não, Sandra, vamos fazer. E aí ele fez o exame, falou, Sandra, realmente esse caroço tá, né? Então, assim, vamos para... Você tem um mastologista? Eu falei, assim, não tem. Ele falou, vou indicar meu amigo, você vai nele e vê se você gosta. E me indicou o doutor Tiago Zago, onde eu fui fazer o exame. E ele também falou, Sandro, o caroço tá, né, suspeito, vamos voltar você pro doutor Rodrigo Bezzi para que ele possa fazer a punção e a gente vê. E foi feito o exame todo, mas em nenhum momento eu me desesperei. Eu tive firmeza, graças a Deus, né? Então, assim, aí fiz o exame e a gente sempre espera que o exame não vai, né? A gente faz o exame esperando de que não vai ser um câncer, né? Mas quando veio a notícia que era um câncer, eu estava junto com a minha irmã, né? Então, assim, eu acho que no momento ela sofreu mais que eu, né? Tanto que eu falei, meu Deus, mas eu confiei muito, 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 muito em Deus. E, assim, em momento nenhum eu tive, vou morrer. Não, muito pelo contrário. Eu vou fazer o tratamento e vou me curar. Só que eu senti naquele momento que quem sofreu mais foi ela. Tanto que nós chegamos em casa e ela falou para mim, e eu falei assim, vou trabalhar. Isso eram umas 10 horas da manhã, depois do meu diagnóstico, né, de que eu estava com câncer. E ela falou, você vai trabalhar? Eu falei, vou trabalhar. Ela falou, como é que você vai? Eu não dirijo, né? E ela falou, como é que você vai? Eu falei, vou de Uber. Mas eu precisava ir trabalhar, eu precisava sair, eu precisava colocar minha cabeça, né? Eu precisava distrair. Naquele momento era o que eu precisava. E ela ficou, né? E você vai como? Eu falei, vou de Uber. Eu trabalhava no industrial, lá no DAI Industrial. E eu peguei o Uber e fui trabalhar. Então, assim, aí eu fui trabalhei, falei, até eu procurar médica realmente, aí me indicaram a doutora Carla Cibele, né, com quem eu faço o tratamento, e aí eu fui nela, e ela me explicou, falou, Sandra, só que agora realmente você vai ter que parar de trabalhar. Eu falei, não, doutora, mas não posso continuar. Ela, Sandra, não tem como, a gente vai começar uma quimioterapia, só que antes a gente vai fazer uns exames, né, e aí... A gente foi, minha irmã sempre me acompanhou em todas as consultas, a gente começou a fazer a quimioterapia. Eu fiz quimioterapia semanal. A gente mesmo, né, amiga? Porque ela ficava lá o tempo todo. A Glaucia também me acompanhava também, né? Estava lá. As quimioterapia, doutora, parecia assim um evento. A gente ia para orar, né? Às vezes para orar, para levar um livro, para cantar. E era um momento assim que eu acho, do meu ponto de vista, muito importante para o paciente. E essa questão do familiar, né? Segurar as mãos, eu acho extremamente importante, né, amiga? Então, assim, eu comecei a fazer a quimioterapia, minha irmã me acompanhando, e eu via que ela estava sofrendo muito com aquela situação. Tanto que um dia eu cheguei no meu irmão e falei para ele, falei, conversa com ela, vê se ela realmente vai conseguir estar comigo, porque eu estou sentindo ela meio abalada, né? Então, assim, eu preciso de alguém forte comigo. Então, estou sentindo... Não que ela não que ela é fraca, mas eu senti que ela ficou realmente bem, né? Então, aí meu irmão, acho que conversou com ela, falou, não, eu vou continuar com ela sim. Então, ela continuou comigo, ela criou, né? Assim, Deus concedeu a ela aquela força para estar comigo. E ela esteve comigo em todas as quimioterapias, como eu disse, eu fiz semanal. E... toda semana eu falava assim, a doutora falava, Sandra, vamos dar um descanso, você quer esperar 15 dias? Eu, doutora, não, se minha veia não der conta, não. Eu falei, se a veia, né, tá fraca, não, doutora, eu vou conseguir sim. Então, assim, toda semana eu ia, às vezes dava o final de semana, um domingo eu ficava meio triste, porque eu falava, gente, eu não vou conseguir, amanhã eu não vou conseguir. Não era questão de veia mesmo. Mas eu pedia muito a Deus que me desse força para que eu queria fazer semanal e eu ia conseguir. Então, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, né? E
terminei em outubro de 2023 e em dezembro, aí eu comecei a fazer outros exames. Em dezembro, dia 1º de dezembro, o doutor Tiago fez a minha cirurgia e correu tudo bem. Ela estava comigo lá no momento da cirurgia também. E depois, em fevereiro de 2024, eu fiz a rádio. Né? Eu fiz também 25 sessões de rádio. Na rádio eu tive alguns problemas porque eu tive dengue durante a radioterapia. E eu não sabia que eu estava com dengue, então, tipo assim, por isso a pele ficou um pouco mais sensível, tive uma queimadura, né? Mas eu melhorei, fiz o tratamento todinho e, para a honra e glória do Senhor, eu venci. Hoje eu tomo só uma quimioterapia oral, onde, né, é um tratamento até a doutora ir me liberando, mas assim, a importância mesmo de qualquer sintoma que a gente tem que procurar um médico mesmo, ajuda, para a gente saber o que é. Porque eu tive um suor e tive dor no braço. Então, assim, foi o que me levou até chegar o diagnóstico, né? Mas é isso, viu? Tanto que é emocionante essas histórias, né? Com certeza, quem está ouvindo, quem irá participar, né, ouvindo, atento a todos esses detalhes que estão sendo ditos aqui. Vamos lá, Glaucileide? A nossa Glaucinha da ACS. Pois é. No meu caso, doutora, começou com uma irritabilidade muito grande e um suor e um calor imenso. Eu senti um calor, parecia que o corpo estava pegando fogo. E há 7 anos atrás, eu tinha feito uma mamoplastia e uma mastoplastia. Então, há 2 anos atrás, graças a Deus, eu tenho o hábito de ano em ano fazer todos os exames, todos, doutora, todos. Desde muito nova eu tenho esse hábito. E eu acho extremamente importante que todas as mulheres adotem esse hábito, porque eu fui pega extremamente de surpresa. Porque eu nunca tive nem dor de cabeça, né? Uma vida acelerada, trabalho muito, filhos pequenos, casa, marido, serviço, e aí de repente veio a notícia. Como há 7 anos atrás eu tinha feito essa mastoplastia, há 2 anos atrás eu fui no Dr. Robertson, que é o meu mastologista, eu tive um caroço de seroma no meu peito esquerdo. E aí ele fez a punção ali imediatamente, eu estava com a viagem marcada, ele falou, pode viajar. Tá tudo tranquilo, isso aqui não é nada. Pode viajar tranquilo, isso aqui é só seroma da plástica. Bom, e aí no final de 2024 eu fui fazer novamente os meus exames, por quê? Eu estava fazendo corrida de rua a todo vapor, correndo 5 km, achando gatinha, novinha, beleza, né? Tá tudo ok. Aí, de repente, eu cheguei em casa, eu fui alongar após a corrida, eu cheguei em casa, coloquei o braço assim, nesse movimento, coloquei aqui na nuca. Isso para mim foi de extremíssima importância. Eu quero repetir isso enquanto a vida tiver, para ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres. E fui com a mão. Quando eu fui alongar, me deu aquela coisa assim de colocar a mão no meu peito. Quando eu coloquei a mão no meu peito direito, eu senti o caroço aqui imediatamente. E eu lembrei logo da Sandra, que a gente viveu eu não vivi muito de perto, igual minha amiga, mas eu tive acompanhando alguns momentos da Sandra e cheguei a palpar, né, o peito dela e senti que parecia muito. E aí, imediatamente, eu marquei para fazer um ultrassom, marquei para fazer a mamografia. Quando eu fiz a mamografia, a doutora Abimael já tinha laudado. Só que eu não li o exame no final do ano. Como eu tinha médico só em janeiro, fui em janeiro, quando eu cheguei no ginecologista, ele procura um mastologista. Quando eu cheguei no Dr. Robertson, ele disse, infelizmente, esse aqui é um câncer. Sem biópsia, sem nada. Naquele momento, o sentimento é de realmente pavor, muito pavor, muito pavor. E aí ele pediu para fazer a biópsia, fui para a CRA fazer, né, a punção, e aí quando veio a notícia, eu estava trabalhando, estava no meu serviço, liguei para minha amiga,
a capitã Ana Maria, a qual tenho muita gratidão pela vida dela também, que também teve câncer, né, de mama. E aí eu liguei para ela imediatamente, ela foi para o meu serviço, quando chegou lá eu mostrei a biópsia, já marcou, fui para a oncologista, a doutora Carla Cibele. E assim, foi um turbilhão, né? A notícia na hora, ela é desesperadora. Eu só pensava nos meus filhos, né? Eu tenho uma filha de 13 e um filho de 10. Eu fui mãe mais velha, por questão de escolha mesmo. E aí eu pensei, e agora, meu Deus? Né? E grudei nas vestes de Jesus, falei, Senhor, tem de piedade de mim. E assim, ele, mais uma vez, me chamou pelo nome, me ajudou, teve misericórdia. E aí, no desenrolar dos meus exames, né, fiz um exame genético, descobri que o câncer não é genético. Aí já dá um alívio na gente, que você pensa, bom, meus filhos não vão ter, né? Então, assim, existem muitos exames mais avançados hoje em dia que dá essa possibilidade para a gente. E o câncer que me pegou é o luminariar. Ele, segundo a doutora Carla Cibele, é o câncer mais tratável que existe no mundo. Então, a partir dessa notícia, as coisas já foram tomando novos rumos. Eu tive a oportunidade, doutora, de fazer um exame fora do Brasil, ele chama Oncotype. Tem muitas pessoas que não conhecem esse exame ainda, porque não é feito pelo SUS, né? É um exame bastante caro. E aí eu tive a oportunidade de fazer para ter a possibilidade de não fazer as quimioterapias. Porque naquele momento, se tinha essa oportunidade por conta do tipo do câncer, porque não são todos os tipos de câncer que dá a oportunidade de fazer o Oncotype. Fiz o Oncotype e descobri naquele momento que o câncer, que a quimioterapia não tinha nenhum efeito no meu organismo. Então, naquele momento, claramente, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Né? Comecei a tomar uma medicação. Isso tudo rolou em fevereiro. Dia 18 de março, pela honra e glória do Senhor, eu já estava operada. O Dr. Robertson fez a minha cirurgia, fez a reconstrução da mama juntamente com a cirurgia no mesmo dia. E hoje eu estou aí já dando andamento ao tratamento, já estou curada. Louvado seja o nosso Deus. Não foi necessário passar pela quimioterapia por conta desse exame que eu fiz fora. Né? Então, através do laboratório Fleury, esse exame é feito em 2 lugares no mundo. Ele é feito nos Estados Unidos e na Inglaterra. Que também eu acho importante as pessoas ter acesso à informação, né? A pessoa escolher, porque se existe a possibilidade, então a gente imagina que se todo paciente tiver a oportunidade de saber que existe essa oportunidade de não fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia debilita demais o paciente. Depois da cirurgia eu fiz 20 sessões de radioterapia, passei muito bem por todas as 20 sessões, louvado seja Deus. E estou aqui para contar que a gente consegue sim, com Deus, com os amigos, com as nossas famílias, né, que é muito importante. Eu lembro no dia que a Sandra descobriu o câncer, a Elisete foi lá para o meu serviço. Nós somos amigas de muitos anos. Eu tive a sorte, né, de tê-la como amiga durante a minha vida, durante bom tempo da minha vida. E aí eu lembro que ela falou para mim assim: amiga, por que não é comigo? Aí eu falei, sim, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, hoje eu entendo, Sandra, entendo, capitã Elisete, doutora, eu entendo que Deus, no dia da minha cirurgia, a anestesista falou para mim assim: Gláucia, câncer não é para os fracos, porque fracos desistem no meio do caminho. Então, Deus, ele capacita as pessoas para passar por situações. Então, hoje eu entendo que nós estamos aqui, nós todos temos um propósito,
né? E que se a gente erguer a cabeça e tocar a vida, aí tem muita gente que fala, ah, mas teve câncer, operou, e cadê a quimioterapia, o cabelo não vai cair? Então, é muito importante, doutora, por isso que a informação, ela é muito importante para as pessoas, porque através da informação, a gente consegue descobrir, né? Eu sigo um doutor nas redes sociais, que ele fala muito, que hoje o mundo vive de uma doença silenciosa, porque as pessoas acham que tudo está certo, que está tudo legal, ninguém corre atrás dos seus direitos, né? E mesmo no sistema único de saúde, que o tratamento é muito bom, através dos convênios particular, é um tratamento que todo mundo tem que ter acessibilidade, porque é lei. Então, o que a gente tem que fazer é correr mesmo atrás do que a gente precisa de correr, atrás da vida, através de um bem-estar. E é isso. Muitíssimo obrigada pela participação das duas. Realmente são histórias muito comoventes, né? Ainda mais quando se trata de sangue, né? E uma outra que, como eu disse desde o início, não é amiga, irmã, então a gente acaba envolvendo mesmo, não tem como ser diferente. Agora a gente vai ouvir aqui, né, o outro lado da história, a parte técnica, né? Para a gente entender diante dessas histórias, doutora, a gente precisa entender o olhar também técnico, né? Eu ficaria aqui só ouvindo vocês falarem, porque é enriquecedor ter todas essas informações. Mas uns pontos que eu achei muito interessante na fala de vocês foi a questão do apoio, que é algo tão importante, né? E muitas vezes nós, mulheres, a gente quer transmitir aquela coisa de que eu dou conta de tudo, eu faço tudo e eu vou resolver tudo sozinha. Então, eu acho que a gente precisa ter pessoas que nos amem ao nosso lado, que nos dão apoio. E é igual a senhora falou, muitas vezes o acompanhante sofre mais do que o paciente, muitas vezes. E ele quer poupar o paciente de todas as formas, né? Porque realmente é um diagnóstico que tem um impacto emocional muito grande, mas que é importante a gente frisar que o câncer se tornou uma doença crônica, tá? O paciente que teve câncer de mama, ele, com diagnóstico precoce, a gente tem 95% de chance de cura. Por isso que é muito interessante a gente frisar. E como a senhora falou também, a gente tem que fazer todo ano ser rosa, porque o câncer de mama é a doença mais incidente, a doença oncológica mais incidente entre as mulheres, só perde para o câncer de pele não melanoma. E a inclusão também, né, da mamografia de 40 a 50. Vocês duas tiveram o diagnóstico antes dos 50 anos. Então, a importância desse exame, mais de 25% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama estão nessa faixa que não era coberta e passou a ser coberta. Então, é uma estatística muito grande, é uma vitória muito grande ter essa cobertura. A sociedade já frisavam a necessidade da cobertura a partir dos 40 anos e o SUS agora deu esse passo para incluir o exame, né? O autoexame também, que a senhora falou, que apesar de ele não ser, de ele não descartar a necessidade da mamografia, é interessante que se faça assim, que a mulher conheça o seu corpo. É importante falar que o câncer de mama, o câncer de forma geral, quando a doença é inicial, na maioria das vezes ele é assintomático. Por isso que é necessário fazer os exames regulares, fazer o acompanhamento médico, para quando houver alguma coisa que seja diagnosticada e tratada mais precocemente. E a doença tratada precocemente, ela diminui a questão terapêutica da paciente. A senhora teve a possibilidade de não fazer a quimioterapia. Se fosse uma doença mais avançada, teria que incluir essa quimioterapia, talvez fazer outros tratamentos adicionais para a gente ter uma maior chance de cura. Então, é importante. E mesmo depois do tratamento, é importante também manter uma vigilância mais próxima,
pelos próximos 5 anos. E depois disso, para a gente ficar tranquila, né? E como é, doutora, as pessoas que chegam para o tratamento, para a primeira consulta com a senhora? Como a senhora descreve assim, a chegada dessa pessoa? A paciente com câncer de mama chega para mim, que sou radioterapeuta, já muito preparada mesmo. Então, muitas vezes não tem o conhecimento da parte específica da radioterapia, mas ela já passou por todo aquele processo de diagnóstico, de cirurgia, às vezes uma quimioterapia. Talvez ela está naquela etapa de iniciar o uso das terapias orais ou daqueles bloqueadores hormonais. Então, a paciente com câncer de mama para a radioterapia, ela já chega mais tranquila, né? E eu vejo muito no consultório, que bom que com a senhora foi diferente, a senhora ter acompanhado a sua irmã em todo o processo. O apoio familiar é muito importante. A gente tem uma casuística muito ruim, que mulheres, quando têm diagnóstico de doenças, elas são abandonadas pelos parceiros. Isso é muito ruim e é muito... No momento que mais precisa. No momento que mais precisa. Doutora, E é muito frequente. interessante a senhora falar que a paciente chega um pouco tranquilo nas rádios. Não foi meu caso. Não foi. Não, porque eu cheguei desesperada. Contaram para mim que eu vou ter uma imagem lá no meu pulmão. Aí eu já cheguei e falei, doutora Kels, me falaram que eu vou ter uma mancha no meu pulmão, é verdade? Eu cheguei apavorada. Aí ela me deu uma aula, falou, Dona, é só uma imagem, vai constar sim nas próximas, exames de imagem que você for fazer, vai constar sim a mancha no pulmão, às vezes em outros lugares, mas nada que comprometa a função do seu pulmão. Mas é interessante também esse tipo de informação, doutora, porque eu ouvi falar, né, que ia ficar manchado o meu pulmão, que eu ia ficar com a mancha por conta das radioterapias, e já cheguei apavorada. Quando a gente faz a radioterapia, no próprio planejamento, o nosso campo de tratamento é a mama. E aí a radiação entra, via de regra não, a maioria das vezes, de forma tangente. É necessário que pegue uma partezinha do pulmão por conta da margem de tratamento da mama. A gente tem um movimento respiratório que acaba que movimenta a mama, então tem que entrar um pouquinho de radiação no pulmão. Essa alteração chama pneumonite actínica. E realmente, na imensa maioria das vezes, só vai ficar manchinha lá no exame. E não é nem uma manchinha muito grande. Mas isso preocupa bastante as pacientes. Eu sempre em consultório, eu friso para a paciente que pode acontecer, porque a gente tem que falar tudo que pode acontecer com a paciente no decorrer do tratamento, os efeitos colaterais depois da radioterapia. Mas, assim, essa pneumonite actínica, eu nunca vi ela ter uma repercussão grave em nenhum paciente que eu tratei. E é algo documentado muito, muito raro ter alguma repercussão respiratória por conta dessa radiação. E isso é muito, assim, causa uma certa tranquilidade na gente, essa fala, né? Até mesmo pelo jeito de falar, né? Esse jeito meigo de falar, acalma muito o paciente. Dependendo da forma como você aborda a situação e alguém vem já desesperado, você que foi buscar apoio ali, você já fala, mas eu vim aqui buscar um apoio e estou saindo aqui pior do que eu cheguei. Então, a gente observa que aqui em Anápolis, graças a Deus, o acolhimento é muito bom. As pessoas que trabalham nessa área, elas têm essa, como eu diria, essa empatia com o paciente. E isso é muito bom. Eu me lembro que na última consulta que eu tive, que também todos os anos a gente faz, agora mais ainda, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado mesmo com a saúde. Eu acredito que nós, enquanto pessoas saudáveis, a gente tem condições de realizar muita coisa. Não só na nossa vida, mas na vida do próximo também. E eu me lembro que eu fui consultar lá em Goiânia, que eu fui indicada para consultar com essa pessoa. Falou, não, vai lá, ela é para cima. Eu esqueci o nome dela. Qual é o nome dela, Sandra, da doutora que a gente foi? Esqueci o nome dela.
Mas ela realmente é do jeitinho que descreveram. Eu falei, não, vou lá. Não, ela já é 60, ir pra cima. Eu falei, gente, eu tô longe dos 50, eu tô perto dos 60, eu vou nela. E fui, e assim, lotado. A gente vai, ainda me avisaram, ó, marca e vai com o tempo, porque a consulta dela é demorada, ela esclarece tudo e foi muito bacana. E aí, quando ela falou assim, olha, capitã, a senhora teve os calorões? Eu falei, não, nunca tive nada. Até mesmo porque eu pratico atividade física por gostar mesmo. Então, eu não tive esses momentos difíceis que as pessoas relatam, né? Aí ela falou assim, não, a senhora já fez reposição hormonal? Eu falei, nossa senhora, faço não. Diz que reposição hormonal é o primeiro caminho para desenvolver o câncer. Aí ela deu aquela risada gostosa, chegou na cadeira, olhou para mim e falou assim, capitã, eu já tinha contado toda a minha história para ela, que eu quase não converso, né? Aí ela, capitã, vereadora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O câncer, na maioria das vezes, ele é igual um raio. A senhora não sabe onde ele vai cair. Então, não tem incidência, hereditário, pode ser, tem um percentual que é. O câncer, ele desenvolve fazendo reposição hormonal, pode ser um caminho também, mas na maioria das vezes, eu quero deixar bem claro para a senhora, é um raio. Ninguém sabe onde ele vai cair, caiu na minha família. Trata, acolhe e faz o melhor que pode. Aí eu falei, então passa para mim aí, que eu já... Ela, não, e aqui a senhora vai ter mais disposição, se a senhora já malha, a senhora vai ver, vai malhar mais ainda, e a vida da senhora vai ser outra, a vida sexual a senhora vai ver, vai melhorar em todos os sentidos, a unha, o cabelo e tal. Eu falei, gente, mas como eu passei tanto tempo sem fazer uma reposição hormonal. Então, isso também, eu acredito que do ponto de vista de ser esclarecedor. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso também? Eu concordo com a colega, adorei a explicação. Vou passar a adotar que o câncer é um raio. A gente não sabe onde vai cair, mas pode ser que em algum momento ele caia, né? Mas tem medidas que a gente pode fazer para evitar esse tipo de doença. E outras doenças crônicas também. O que é sabido que nós podemos fazer? Melhorar a alimentação. Hoje mesmo, eu acabei de postar no meu Instagram, desembale menos e descasque mais. Segundo a moça que me ajuda, é o meu lema, porque eu sempre falo para todo mundo. E é algo muito, muito sério, né? Porque a gente que vive nessa correria, consome muitos industrializados, com muitos conservantes. O açúcar também é algo muito, muito ruim na alimentação e faz parte da alimentação de muita gente. Atividade física regular, né? Combater o sedentarismo, diminuir o estresse, diminuir o peso corporal, porque a gordura ela é inflamatória e essas inflamações elas podem causar alterações ao DNA e gerar possíveis tumores. Além disso, sobre a reposição hormonal, existe um aumento pequeno do ponto de vista de surgimento de neoplasias por conta dessa reposição hormonal. Não é uma coisa que é determinante, mas se a pessoa já tem aquele fator de risco, deve-se ter ressalvas, né? Não é tão frequente assim como se imagina, obviamente, do jeito que sua ginecologista te explicou, mas pode aumentar um pouco, sim, a chance daquela pessoa ter, e deve ser individualizado, deve ser feito por um médico que vai acompanhar, né? Porque muitas vezes tem muita gente que, o vizinho tá tomando, eu vou tomar também. Muito frequente, né? Meus próprios pacientes lá da oncologia, acho que muitos me acham chata, porque eles vão lá no meu consultório, renova tal receita para mim. Mas o senhor faz acompanhamento no postinho, faz exames regulares? Não, eu só faço aqui. Mas aqui a gente acompanha mais a parte oncológica, os colegas, eles são mais habituados nesse tipo de tratamento. Para esse remédio da pressão é importante fazer alguns exames, monitorar a pressão do senhor para ver se realmente
tem a necessidade de manter essa medicação, de aumentar ou diminuir a dose. Então, é necessário a gente individualizar paciente por paciente e a gente fazer os acompanhamentos da forma como são orientadas, né? Cada pessoa é única. Então, o que serve para mim não serve para a capitã e para vocês. E é exatamente isso, que é uma mensagem que eu gostaria de passar, de individualizar. E cada vez mais a medicina vai ser mais individualizada. Que coisa boa. Já encaminhando para o final, eu já agradeço, né, a participação de cada uma aqui. Para mim, assim, eu me sinto muito realizada. Foi um bate-papo muito descontraído, muito bacana. Eu queria que cada uma deixasse um recado para aquelas mulheres que podem, né, de uma forma ou de outra, verem isso como um exemplo. Sandro, o que mais marcou e qual recado você deixa para as pessoas? Igual eu disse, qualquer sintoma que você sentir, como eu falei, o suor, eu senti um suor e a dor no braço, né? Então, assim, procure um médico, procure saber o que é para vir, né? Para poder vir o tratamento mais rápido, né? Para você ser diagnosticado o que for, né? Então, sentiu qualquer sintoma, fala, uma dor de cabeça, procura um médico. Eu costumo dizer que eu falo para a doutora Carla Sibeli que eu dou muito trabalho para ela, porque eu não bebo remédios que não seja ela que me passa. Ela falou, Sandra, só bebe remédio que eu falo para você. Então, eu sinto qualquer sintoma meu, eu falo para ela, eu tô sentindo isso. Não costumo ouvir pessoas dizer, eu sinto isso, eu fiz, aconteceu isso. Não, eu não procuro. Tanto que eu vou no hospital, eu fico longe dessas histórias de que, não, mas voltou no meu lado, eu tenho um câncer, né? Eu tive um câncer, né, do lado direito, e fala, não, mas aí veio agora no lado esquerdo. Eu procuro não ouvir isso, porque cada pessoa é um tipo de, né, de reação, de sintoma. Então, assim, eu procuro não escutar muito esse tipo de coisa. Então, assim, eu sempre vou na doutora, ela sempre falou para mim, Sandra, você é uma paciente que você nunca chegou aqui chorando, reclamando. Eu falei, doutora, não, porque eu sou uma mulher de muita fé. Então, assim, e outra que eu tive um apoio muito grande da minha família, minha irmã, meus irmãos, minha mãe, sempre oração. Então, assim, eu sentia naquele momento que eu tive diagnóstico que eu ia ser curada, e eu fui curada. Né? Então, a importância da família é essencial. Então, assim, todo mundo abraçar mesmo. Eu posso só fazer uma pontuação? Sim. Sara fica emocionada, né? Fico. É importante isso que a senhora está falando. Muitas vezes, a paciente que já tratou, em vez de ela trazer uma mensagem de esperança, de encorajamento, não, comigo foi tudo bem, você vai passar por isso, eu tô aqui, eu tô bem. As pacientes, a maioria fica aterrorizando as outras, falando, que a quimio foi horrível, que a radioterapia vai queimar sua pele. Meu Deus, gente. Então, vamos tentar ser mais otimistas, tentar encorajar a colega que está passando por isso. E eu vou deixar um relato rapidinho. Nunca tinha feito ressonância magnética. E meus pacientes chegam no consultório, nossa, a ressonância magnética é horroroso. Fui fazer, porque tinha nódulos mamários, meu mastologista pediu a ressonância, fui fazer a ressonância. Cheguei lá, a hora que injetaram o contraste, eu comecei a me sentir mal. Por quê? Porque fica aquilo na cabeça, a ressonância é muito ruim, ressonância se passa mal, ressonância isso, ressonância aquilo. No fim das contas, ressonância não é um bicho de 7 cabeças. O tratamento oncológico é a mesma coisa. É um processo que a pessoa precisa passar por ele. O câncer, ele tem cura, quanto mais cedo diagnosticado, maior a chance de cura, e aí a gente tem que passar por isso. E não é porque aquela paciente já está com a doença avançada também, que não tem possibilidade de tratamento, pelo contrário, existe possibilidade de tratamento, tem avançado muito as possibilidades. Então, sim, o câncer hoje, a paciente que tem câncer, ela vai ter uma sobrevida, uma vida livre de doença muito maior e com qualidade. A doutora Carla, na segunda sessão minha, ela falou, Sandra, você está preparado? O seu cabelo vai cair na segunda sessão de quimioterapia, você está preparado? Eu falei, doutora, meu cabelo vai nascer de novo? Ela falou, vai. Eu falei, então, eu estou preparada, então tudo bem, então pode cair, porque eu tenho certeza, e hoje meu cabelo já está aí, né, com 2 anos, né,
crescendo e então assim, eu falo que qualquer processo é você ter, né, consciência de que vai dar tudo certo, você ter fé e pode ter certeza que como eu fui curada, como a Gláucia foi curada, né? Então todo mundo pode continuar o tratamento, se tiver que fazer o tratamento, pode ter fé que tudo vai dar certo. Suas considerações finais? Primeiro eu quero agradecer, né, da senhora ter abraçado, né, o nosso pensamento, né, de transmitir isso para as demais mulheres, que eu acho de extrema importância a gente multiplicar o bem. Essa questão de multiplicar o bem, ela tem que ser adotada todos os dias na nossa vida. Porque se você não tem nada que soma para falar, então não fala, fique em silêncio, em oração. Né? Então, para mim, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, de estar viva, de todos os dias poder acordar, respirar, mesmo depois desse turbilhão todo que passou pela minha vida, porque já passou, né? E enfrentei de cabeça erguida, juntamente com a minha família, com os meus amigos. Meus pastores foram fundamental, minha igreja que eu congrego, a Assembleia de Deus de Rua 8, foi assim, essencial na ajuda da minha cura, da minha trajetória, porque isso é muito importante. Abraçar os irmãos, estar junto, não se isolar, porque ter uma boa equipe médica, né, com nutricionista, com psicólogo, e ir para frente, avante. Como diz uma frase do Dr. Robertson, né, quem anda para trás é caranguejo. Então, assim, a gente tem que realmente trazer isso para a nossa vida. E um dia um amigo meu me falou assim, eu vou estar com você em toda a sua trajetória, eu nunca vou te abandonar. Então, assim, isso veio de uma pessoa que eu estimo demais, e isso aconteceu com várias outras pessoas, as visitas, o acolhimento, isso é muito importante para a mulher que está em tratamento, né? Eu acho que o amor, doutora, né, capitã Sandra, o amor é a cura, o amor é a cura, e grudar nas vestes de Jesus, que esse não tem falha, não. Sem dúvida. Então, já encaminhando e agradecendo a participação de cada uma, muito obrigada por acatar nosso convite. Muito feliz mesmo, Sara, não imagino o quanto, né? Porque eu me senti muito segura, muito acolhida. Quando falaram, doutora Bárbara Irá, falei, gente do céu, e a gente já tinha marcado encontros, N encontros, e nunca tinha dado certo, porque Deus tinha preparado esse momento. E assim, o que eu digo mais, né, que eu deixei para o final. Quando foi para que a Sandra chegou, né, na quimioterapia, que aí eu acordava, o cabelo ia caindo de um lado, caindo do outro, e foi justamente a Gláucia, né, que chegou lá para poder passar a maquininha. E aí na maquininha ali eu vi quando meus irmãos foram chegando, falaram, não, passa em mim também. Passa em mim também. Aí eu falei, Sandra, olha, essa parte aí eu vou ter que te pedir, porque seria muitas explicações, né? Eu estava no momento da campanha política e aí ia gerar aquele, mas né, capitã e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, essa parte eu vou ter que deixar você caminhar com a outra parte da família aí, com os irmãos. Mas aquele momento, foi uma declaração de apoio geral mesmo, da família, não, passa na minha também. A Gláucia teve um trabalhão lá para deixar todo mundo carequinha, né, e vendo as coisas acontecerem novamente. Como ela disse, cabelos crescem e a gente precisa cuidar mais e melhor da saúde, né? E pensa bem, doutora, como não é um raio, 2 anos depois, veio notícia, né, para mim. E vendo a trajetória da Sandra, me trouxe força. Força ao diagnosticar, porque ela me deu a oportunidade de conversar, de pegar, né? Então, assim, é tudo muito importante. A gente tem que dar muito valor na família, porque é muito essencial esse cuidado. Então é só agradecer mesmo, espero que a gente tenha contribuído de uma forma bastante produtiva para as pessoas que vão acompanhar, para as pessoas que irão assistir, que seja assim uma fonte mesmo rica de informações, de depoimentos e de uma qualificação técnica muito, muito, muito proveitosa. Muito obrigada, tenham todos um excelente dia. Obrigada.